Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chef Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o nosso método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia de preparar um pão bicolor, olha aí, ó. Muitas pessoas pediram aqui no canal e hoje nós vamos fazer, tá? Uma massa branca e uma massa marrom utilizando o chocolate em pó. Então, hoje no canal Chef Mancuso, pão bicolor. Vamos para a cozinha, vamos lá! Para a nossa receita vamos utilizar dois tipos de fermento. O fermento biológico seco será o fermento principal e o fermento natural será o pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Se você quiser fazer somente com o fermento seco, é só tirar o fermento natural da receita e seguir o processo que nós vamos fazer agora. Inclusive, não precisa aumentar a quantidade de fermento biológico seco, tá? Se você quiser fazer somente com o fermento natural, quem sai da receita é o fermento biológico seco e você segue todo o processo dos pães com fermentação longa. Nós vamos utilizar a fermentação mista. E para a nossa receita temos os seguintes ingredientes: 300 gramas de farinha tipo 1, 3 gramas de fermento biológico seco, 30 gramas de açúcar, 10 gramas de chocolate em pó, pode ser 50%, pode ser o cacau, pode ser 30%, uma unidade de ovo, 100 gramas de fermento natural já ativo, 140 ml de leite integral, 30 gramas de manteiga e 7 gramas de sal. E como será o nosso processo hoje? Nós vamos fazer uma massa tradicional. A diferença é que nós não vamos colocar esse chocolate agora, tá? Nós vamos reservar, fazer o processo que a gente está acostumado. Quando a gente colocar o sal e sovar um pouquinho, aí nós vamos dividir essa massa e aí nós vamos colocar em metade da massa, nós vamos colocar esse chocolate aqui e a outra metade vai ficar branca. E aí a gente continua a sova dessas massas individuais, até elas atingirem a elasticidade que a gente precisa, tá bom? Dessa maneira nós vamos fazer uma massa bicolor, uma massa branca e uma massa com a cor do chocolate. Então vamos deixar o chocolate reservado e seguir o processo misturando os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido, o leite será variável. Não tem mais nada seco, colocamos a nossa manteiga, misturamos bem e iniciamos a sova. Sovamos 3 minutinhos, colocamos o sal e sovamos mais 3 minutinhos, tá bom? Daí nós vamos fazer a mistura do chocolate em metade da massa e deixar metade da massa branca. Misturamos o fermento, o açúcar, uma mão vai na massa, a outra fica livre, olha lá. Fazemos aqui uma cavidade, colocamos o ovo, o fermento natural e colocamos metade do leite. E começamos a mistura aqui no meio, ó. Tudo bem misturado, colocamos mais um pouco do líquido. E começamos a tirar a farinha que está em volta, olha lá. Nesse momento contamos com a ajuda da nossa terceira mão, que é a nossa espátula. Tiramos o excesso de massa que a gente tem na mão e vamos verificar a umidade da nossa massa, olha lá. Ainda tem ingredientes secos, tá vendo? Então nós vamos colocar todo o leite e continuar a nossa mistura. Muito bem, não temos mais nada seco, vamos colocar agora a nossa manteiga. E vamos acreditar no processo, pessoal. Quando a gente começar a mistura aqui, parece que precisa de farinha para dar o ponto. E não, é só misturar bem que a manteiga vai fazer parte da massa. Muito bem, nossa manteiga já faz parte da massa, olha lá. Agora então nós vamos iniciar a sova do nosso pão. Por que a gente sova o pão? Para desenvolver, pessoal, a elasticidade para segurar a fermentação, tá? Olha como que a massa rasga fácil, ó. Então agora nós vamos sovar 3 minutinhos, vamos incluir o sal
e sovar mais 2, 3 minutinhos. Aí nós vamos dividir a massa e fazer a massa bicolor. Vamos lá. Muito bem, após 3 minutos temos uma elasticidade na massa. Agora então nós vamos colocar o nosso sal, sem medo de ser feliz, olha lá. E vamos continuar a sova do nosso pão. Muito bem, misturamos bem o sal, sovamos por 3 minutinhos. Agora então nós vamos dividir a nossa massa para fazer uma massa branca, continuar a sova de uma massa branca e fazer a massa marrom, ó. Então aqui a gente corta na metade. Uma massa a gente vai deixar reservada para fazer a marrom e a outra parte a gente vai continuar até a elasticidade do nosso pão. Vamos lá. Olha lá, pessoal, depois de 2 minutinhos a gente já tem a elasticidade que a gente precisa, ó. Vamos fazer o teste. A gente abre a massa e ela não rasga tão fácil, tá vendo? Agora então a gente vai deixar essa massa descansar e vamos fazer a massa marrom. Vamos lá. Beijinho na massa e descanso. E vamos agora para a nossa massa marrom, ó. Pegamos aqui, abrimos, vamos colocar o chocolate e acreditar no processo, hein, pessoal? Vamos misturando que nós vamos ter uma massa marrom, tá? Vamos lá. Vira mesmo uma bagunça, fiquem tranquilos, tá bom? Chefe, eu posso começar a massa já marrom, faço 2 massas desde o início? Com certeza, pessoal. Você pode sim fazer. Aqui a gente quer aproveitar a mesma massa e fazer 2 cores, por isso que a gente está fazendo dessa maneira, tá bom? Mas você pode sim começar uma massa marrom e depois começar uma massa branca. Com a sova do pão, ela vai soltando a umidade, ó, e o chocolate vai fazendo parte da massa, tá bom? Ó. E temos a nossa massa marrom, pessoal, olha lá, ó. Vamos medir aqui, tirar um pedaço, fazer o mesmo teste, ó, da resistência. Olha que legal. E vamos também deixar descansar, para depois a gente fazer a modelagem do nosso pão bicolor. Vamos lá, beijinho na massa e descanso de 20 minutos. Muito bem, nossas massas descansaram, agora nós vamos para a modelagem. Ó, como que nós vamos abrir essa massa agora, ó? Nós vamos fazer um retângulo com a massa branca e um retângulo com a massa marrom, no mesmo tamanho, tá? Nós vamos abrir aqui, ó, 20 centímetros, que é o tamanho da minha forma, tá bom? Nós vamos abrir com 30 centímetros de altura. E aí nós vamos chegar aqui no final, um pouco para frente da metade, nós vamos fazer vários cortes aqui, ó, dessas massas já unidas, tá bom? E aí aqui nós vamos enrolar e fazer a decoração do nosso pão. Venho fechando o pão, a hora que eu chegar aqui, o pão vai estar decorado. E quando ele assar, o miolo dele também vai estar decorado. Então, essa será a nossa modelagem. Vamos abrir 2 retângulos, colocar um retângulo em cima do outro e fazer essa modelagem aqui. Vamos lá! Vamos aproveitar essa farinha aqui e abrir a primeira massa. Ó, tiramos a fermentação e agora a gente vem com o nosso amassa-marido. Temos a nossa primeira massa aberta, temos aqui os 30 e temos 20, tá bom? Agora então nós vamos reservar essa massa e abrir a massa marrom. Vamos lá! As 2 massas abertas, agora a gente vem com um pouquinho de água, pode ser um borrifador também, tá? E aí a gente vai colar essa massa aqui na massa branca, ó. Vamos passar um pouquinho da água. Agora a gente vem com essa massa aqui em cima. Agora vamos fazer os cortes aqui, ó, para decoração do nosso pão. Aqui tá a metade, um pouquinho para frente.
a gente faz cortes de um dedo mais ou menos, tá? Ó. Agora nós vamos fazer assim, ó, vamos deixar reservado essas duas partes, que são as laterais, e essas do meio nós vamos enrolar fazendo uma decoração, ó. A gente puxa levemente e vai decorando, ó. Tá? Chega aqui no final, a gente aperta um pouquinho, ó. Aqui mesma coisa, puxa levemente e vem decorando, ó. Chega aqui, a gente junta uma massa na outra. Olha lá. Puxa levemente. Pode puxar sem medo, tá, pessoal? E agora nós vamos fechar o nosso pão, ó. O começo aqui a gente vem, fecha a primeira, fecha a segunda, para ter o miolo bem compacto. E agora a gente vem enrolando o nosso pão, ó. Quando a gente chegar aqui, nós vamos ter a decoração dele, olha lá. Chega aqui no final, pessoal, a gente aperta um pouquinho, ó, para colar o nosso pão, tá bom, ó? E agora a gente vem e finaliza. Olha lá. Olha por que foi importante a gente deixar essas duas aqui, ó, sem a decoração, tá? Porque daí elas vão dar o padrão da lateral do meu pão, ó. E agora nós vamos colocar na forma. Vamos lá. Muito bem, nossa forma está untada com um pouquinho de manteiga e um pouquinho de farinha. Nós temos o seguinte tamanho, ó, 20 por 11 por 9, tá bom? Chefe, como que eu sei que a capacidade da forminha é suficiente para a quantidade de massa? Muito bem, pessoal, na padaria a gente faz a seguinte conta. A gente multiplica esses valores, ó, 20 vezes 11 vezes 9 vai dar 1980. Aí a gente multiplica por 0,25, vai dar 500 o número. Então eu tenho a certeza de que essa massa aqui com 600 gramas, ela é suficiente para esse tamanho de forma. Ela pode passar um pouquinho que não vai ter problema. O que não pode acontecer, pessoal, é a gente colocar uma massa muito pequena numa forma muito grande, achando que a massa vai crescer e vai ocupar a forma toda, tá? Esse é o problema que existe, tá bom? Então agora a gente vai pegar aqui, ó, a nossa massa com calma, nós vamos colocar aqui dentro, ó. Lembra que a gente já abriu a massa do tamanho da nossa forma, lembra que era 20 por 30? Olha lá, ó. Então agora aqui a gente não corre nenhum risco, tá bom? E agora nós vamos para a fermentação final. Vamos colocar um plástico aqui em cima, um pano de cozinha e levar para um local reservado. Em média, 60 minutos para a fermentação do nosso pão. Vamos lá, fermentação final agora. E temos a fermentação final do nosso pão bicolor, pessoal. Agora então nós vamos passar a gema de ovos com leite e vamos para o método de cocção. Vamos lá. Vamos agora para o método de cocção. Vamos levar o nosso pão para o forno doméstico. O forno doméstico está pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Vamos colocar o nosso preparo lá dentro, nessa temperatura, e marcar 8 minutos, tá? Vai ter a explosão do nosso pão, o salto de forno. Aí nós vamos baixar para 160 graus e deixar em média mais 20 minutos, tá bom? Sempre acompanhando a cor do nosso pão. Se você for trabalhar com forno turbo, coloca 170 no início, 150 graus no final. No forno de lastro, 200 graus de 25 a 30 minutos. Vamos lá então, pessoal. Forno doméstico agora. E temos a cocção do nosso pão bicolor, pessoal. Vamos colocar o termômetro aqui para medir a temperatura interna. Buscamos 90 graus dentro do pão, tá? Vamos lá. Se você não tiver o termômetro, pode colocar uma faquinha bem fininha
e aí você mede a temperatura da faca, tocando nela. Cuidado para não se queimar. Se ela estiver bem quentinha, é porque atingiu 90 graus. Temos 90 graus dentro do pão. Então agora a gente vai esperar esfriar um pouquinho, 5 minutinhos, e aí a gente vai tirar da forma, deixar esfriar e já já a gente vê o resultado final. Vamos para o resultado final do nosso pão bicolor, pessoal. Olha lá, ó. Vamos cortar aqui ao meio. Olha aí, galera, que legal. Olha a leveza do nosso pão, ó. Muito bacana, né? Esse é o método Ser Feliz Fazendo Pão. Encerramos mais uma aula aqui no canal Chef Mancuso. Hoje foi dia do pão bicolor, olha aí, ó. Vamos experimentar. Um pão muito leve, você pode agregar valor na venda desse produto, né, ó? Sai o mesmo valor, você coloca só um pouquinho de chocolate e você já tem um outro pão. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Grande abraço, beijo, outro. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.